Eu quero continuar esta mensagem que fala sobre o mover do Espírito Santo na vida da igreja. Semana passada, nós começamos e falamos sobre este assunto, um assunto tão importante para a igreja, que edifica a igreja, que abençoa a igreja, e nós queremos completar esta mensagem neste domingo. Estamos dentro desta série, Eu mais um em Cristo, e nós deixamos bem claro que esta palavra sobre o amigo e amado Espírito Santo tem tudo a ver com o eu mais um em Cristo, porque nós só vamos romper, nós só vamos crescer, nós só vamos multiplicar, queridos, quando somos cheios do Espírito Santo. E você vai ver isto hoje, porque através dos textos e dos versículos que eu lerei a vocês, que vamos estudar, você será convencido disso. Convencido, não é? Eu tenho certeza que nós estamos usando uma pulseirinha e o Fábio está fazendo, o Fabiano está fazendo até de uma cor nova agora, vai fazer em preto, com branco, vermelho, né? E tem alguns aí, o transparente está ficando meio amarelado, né, gente? Tem alguns, tem problema não, vai ter novo aí pessoal usar, né, Fabiano? A gente vai colocar, ele já me deu esse pretinho aqui, ó, achei joia, gostei, né? Mas é igual a Havaiana, não solta tira, não dá cheiro, é uma maravilha, querido. Isso aqui é uma bênção, né? Então as pessoas vão olhando, mas o que é isso aqui? Queridão, isso aqui tem algo extraordinário para a tua vida. Vem cá, deixa eu compartilhar para você. Você tem 5 minutos? Né? E aí você já consegue, já começa a falar. Nem todos com quem você vai compartilhar vai se entregar, mas esta semente já vai ficar no coração dele. Não é? O que nós não podemos é perder as oportunidades. E este querido e amado Espírito Santo, é Ele quem nos capacita. E eu quero encerrar ainda esta mensagem, como foi no primeiro culto, foi um mover muito gostoso, muito lindo, e eu quero orar por aqueles que querem mais do Espírito Santo, que querem ser cheios, que querem ser edificados, aqueles que querem receber novos dons para a edificação do corpo de Cristo, e vai ser assim em nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Atos, nós estamos passeando no livro de Atos. Porque nós cremos, como eu já expliquei, o livro de Atos continua a ser escrito através da vida da igreja de Jesus nos dias de hoje também. Não é? Aquilo que o Senhor fez lá, Ele quer fazer em nosso meio também. Atos capítulo 2, verso 17 diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Amados, vamos recapitular. Eu disse em primeiro lugar, semana passada, de que Jesus era completamente movido pelo Espírito Santo. E eu deixei claro a vocês que o fato de Jesus, Ele ser movido pelo Espírito Santo, era para também nos ensinar. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos e se tornou homem, 100% homem. E qual foi a razão disso? A razão disso tudo era para mostrar para mim e para você que nós também poderíamos fazer as obras que Ele estava realizando. Ele estava nos mostrando o caminho para poder levar a palavra e o evangelho de salvação a todo mundo. Porque nós não podemos agir de nós mesmos. Nós precisamos agir na dependência e na orientação do Espírito Santo. É lindo ver Jesus fazendo tudo o que fez no poder do Espírito Santo. Extraordinário isso. Deus falando para Jesus, falando para nós, né, para os discípulos, vocês ficarão atônitos, maravilhados com aquilo que eu vou fazer ainda mais através dele. E depois Jesus vem para os mesmos discípulos e diz assim: vocês farão obras maiores ainda do que eu estou realizando. Mas como assim, Jesus? Sim, vocês farão obras maiores. Mas realizam obras maiores aqueles que creem e aqueles que são cheios do Espírito Santo e andam na plenitude do Espírito Santo. É desse jeito.
Então a gente enxerga em João capítulo 20, Jesus, depois que ressuscitou, chegando aos discípulos e dizendo: recebam o Espírito Santo. E eles receberam o selo do Espírito Santo em suas vidas. Mas Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: vocês vão precisar orar, buscar, aguardar, para que do alto sejam revestidos de muito poder. Jesus não disse: olha, vão saindo, vão falando. Ele disse: não, primeiro vocês vão ser cheios. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas eles precisavam da plenitude, de um batismo especial. Aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos capítulo 4. Os mesmos discípulos. Isso nos ensina, isso nos fala dessa visitação especial do Senhor, que nos capacita a realizarmos as obras. Na primeira manifestação, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda, mais de 5.000. E é isso que o Senhor quer fazer. E eles então foram até Jerusalém. E aconteceu que no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo os visita de uma forma extraordinária. E eles são cheios de um poder extraordinário. E isso resulta em vidas sendo salvas. Não adianta nada você falar: eu sou do fogo, eu sou sapatinho de fogo, e papapá. E isso só para fazer ola-ola dentro da igreja, barulho, não sei o quê, e lá fora ela está vazia. O que adianta? O que adianta ser do mistério? O que adianta falar: eu sou da profecia, eu sou da revelação, eu sou das línguas, e faz um forfé dentro do culto, chega na segunda-feira e é agente secreto do evangelho. Espera aí, tem alguma coisa errada. Quando o Espírito Santo visitava esses homens, essas mulheres, não tinha agente secreto, coisa nenhuma. Eles saíam para a pegada, eles desciam para o vale para poder fazer a obra do Senhor. Estavam dispostos a dar a própria vida. E é isso que tem que acontecer dentro da nossa igreja. Tem que ter sim o mover dos dons, tem que ter a revelação, tem que ter o dom de línguas, tem que ter, querido. O Senhor te dá. Mas isso é para ser revertido em poder, para que a tua vida testemunhe de forma sobrenatural acerca de Jesus. As pessoas precisam olhar para você como olhavam para Estevão, homem cheio do Espírito Santo. O rosto dele brilhava. E as pessoas precisam ver nos teus olhos esse brilho especial. Esse brilho que é recoberto com um amor extraordinário. Porque o maior de todos os dons é o amor. Sem amor, somos como latas vazias. Amém ou não? Amém. Nós vimos também, em segundo lugar, que o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, como eu acabei de falar também. Em terceiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo se manifesta onde há unidade. É interessante que aqueles discípulos, eles obedeceram a Jesus e eles ficaram 10 dias trancados, orando, buscando. Tem gente que vem só domingo à noite, durante a semana não ora, não lê a Bíblia, fica na frente da televisão e fala: porque Deus não fala comigo, porque nada acontece, porque... Meu irmão, tem que estar na pegada. 10 dias orando. É jejum, é busca, é desse jeito. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo. E eu quero mais, porque este amado Espírito Santo, ele é tão grande, pastor Raquel, que ele não tem como nos saciarmos dele, ele é muito grande. Ele sempre tem mais, ele sempre quer te dar mais, ele sempre quer te visitar de uma forma especial. Ele é muito criativo, nunca é da mesma forma, ele sempre fala coisas novas aos nossos corações, é maravilhoso. E é preciso haver unidade. Eles estavam juntos, orando juntos. Amados, nossa igreja tem experimentado um tempo maravilhoso. E é só o começo, eu creio nisso. Mas isso tudo tem começado desde que uma unção de unidade foi derramada nos nossos corações. Concorda comigo, Eliezer? É verdade, a gente tem experimentado isso. Temos experimentado isso em nossa liderança, como é gostosa as nossas reuniões deliberativas. A gente não tem mais votação, sabia disso, igreja? Que a gente não vota mais, porque se tiver um contra, a gente deixa o assunto sobre a mesa, porque se não tem unidade, não tem por que continuar. E se o Espírito Santo é o mesmo, ele vai testificar no meu coração e no coração da minha liderança, dos meus queridos.
Não é verdade? É assim que a gente tem que caminhar. Aí é interessante que antigamente a gente se orgulhava. Não, minha igreja é democrática. Aí tinha 100. 51 votavam a favor, 49 contra. Tá? Foi a vontade do Senhor. Que vontade do Senhor? Porque 51 votou e 49 não? Votou contrário? Que unidade é essa? Que negócio é esse? Que democracia é essa que eu não vejo na Bíblia? O que eu vejo é que o Senhor levantou líderes para orientar e cuidar da igreja. E a igreja caminha de acordo com a orientação que o Espírito Santo vai dando para a liderança da igreja, para o pastor da igreja. É isso que você lê também na Bíblia, sim ou não? Porque unidade é fundamental, queridos. E a gente vê que a manifestação do poder do Senhor se dá através da unidade da igreja. E como é que o diabo tenta parar o trabalho da igreja? Se não causando facção, divisão. Então tudo aquilo que vem para tentar desagregar, você pode ter convicção que não vem de Deus. Pode vir do próprio homem, pode vir do coração do homem, e pode vir também do inimigo, que está usando a vida de algumas pessoas. Rapaz, não pense em você, porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, como é que pode? Se está na igreja, Deus está abençoando, como é que pode o inimigo agir? Tem gente que é tão inocente, você precisa ler mais a tua Bíblia, querido. Jesus ficou 40 dias no deserto. Fala comigo, 40 dias. Ele estava jejuando. Ele estava na pegada. Depois que terminou, quem foi que apareceu para ele? Foi um anjo? Foi um anjo caído, né? Foi o Lúcifer. O bicho é carudo, gente. Ele é cara de pau. Ele foi tentar o próprio Jesus depois de 40 dias de jejum, meu. Ele é meio lesado, ele acha que pode, ele acha que consegue. Entendeu? É lesado mesmo, o cara tentou enfrentar Deus lá no... Ele é meio lesado, só pode. E ele acha que vai conseguir ainda impedir os planos de Deus. Porque ele chega a Jesus e tenta, na humanidade de Jesus, levá-lo a desistir, a se vender. E quando Jesus já estava com os 12, pastor? Já estava com os 12. Estava lá, Jesus, 3 anos cuidando daqueles 12, ensinando, pregando, falando, exortando. Está chegando nos 45 do segundo tempo, o que Jesus fala para Pedro? Lembra quando Jesus fala, ó, eu vou ser entregue, eu vou dar minha vida. Aí Pedrão fala assim, de jeito nenhum, Senhor. Não vai acontecer isso com o Senhor, não. O que Jesus disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Mas não era o Pedro? Não era o Pedro, gente? Que estava com Jesus, cara. Pois o homem não emprestou a boca dele para o capeta. Hã? E depois, que Jesus chega para Pedro e fala, eu orei por você, viu, Pedro? Só para você saber. Fica ligado, Pedro, que eu orei por ti, porque Satanás veio para te peneirar. Tanto que ele levou Judas, não? Mas ele tentou Pedro. Pedro era o líder. Imagina, Satanás não é bobo. Satanás já viu que o negócio ali era o Pedro, porque Pedro era o líder do grupo. Eu vou no líder primeiro. Viu? O líder de célula. Meus pastores, meus ministros. Viu? O chefe de família. Ele não vai começar com teu filho, não. Ele vai começar tentando com você, o homem do lar. Porque ele vai tentar encurtar caminho. Se ele pega Pedro, você imagina o que ele não faz também na vida dos outros apóstolos. E Jesus fala, Pedro, eu orei por você. Amados, tem que ter unidade. E tudo aquilo que vem para dividir, afastar, brecar, não vem de Deus. Vem do coração do homem que é orgulhoso, egoísta, ou vem de uma influência satânica, demoníaca, para poder parar o avanço da igreja. Estamos juntos nisso, sim ou não? Nós vimos também em quarto lugar que o Espírito Santo nos faz fiéis e generosos. Nós começamos a viver não só para nós mesmos, mas nós começamos também a viver pelo próximo, pelo outro. Não é? Por isso que as células se dedicam também na ação social, na oferta. Isso é tão importante. Por isso que você vem com alegria ofertar ao Senhor.
Louvado seja o nome de Deus por isso. É algo que o Espírito Santo opera. Mas eu já preguei, não vou pregar de novo. Vamos então continuar agora, que é o quinto ponto desta mensagem. O Espírito Santo confirma a pregação do Evangelho com sinais e maravilhas. Eu fico impressionado, queridos, como as coisas aconteciam na vida daqueles apóstolos e de muitos outros que foram gentios que se converteram e que também foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo e começaram também a agir, o Espírito Santo a agir através da vida deles. Como isso é importante na vida da igreja. Como esse mover precisa acontecer também na vida da igreja. Atos capítulo 5, verso 14 em diante diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, a todos, e todos eram curados. Olha isso. A sombra de Pedro, Kennedy. Você imagina isso? Era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Eu tenho tido a oportunidade de pregar para muitos pastores ao redor do Brasil, fora do Brasil. A gente tem tido essa oportunidade pela graça de Deus. E eu já tenho dito para muitos colegas da nossa denominação, e pregando, estava lá em Fortaleza há pouco tempo atrás também falando, disse: olha, nós nos confundimos, nós estamos errando o alvo. Nós pastores esquecemos qual é a nossa vocação. Nós achamos que somos chamados para administrar a igreja, que nós somos chamados para cuidar dos negócios da igreja. Pastores não são chamados para isso. Os pastores são chamados para orar e estudar a palavra. É isso que eu vejo na vida de Pedro. Por isso que Pedro era tão poderoso em ação, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele aprendeu com Jesus e procurou colocar em prática isso. Ele enxergava Jesus andando, mas nos momentos quando não estavam ensinando, ele via Jesus se retirando e buscando o Pai em oração, buscando o poder do Espírito Santo. Pedro, quando foi, a ação social da igreja estava crescendo. O que ele disse? Falou: olha, queridos, é importante que eu e os apóstolos, nós nos dediquemos a quê? Ele fala lá, nos dediquemos à oração e ao estudo da palavra. Então levantem aqui, dentro da igreja, homens cheios do Espírito Santo, para que estejam atendendo às questões da ação social e tudo mais. É assim, queridos. É assim. Às vezes eu sei que você quer conversar comigo durante a semana. Não fique bravo se às vezes acontece de remarcar ou demorar. Não é falta de amor, muito pelo contrário. Quem me conhece desde quando eu estava aqui sabe, queridos, como eu tenho alegria, prazer de ouvir e receber. Mas eu tenho vários discípulos que já são horários fixos durante a semana, tanto da minha igreja, quanto pastores de outras igrejas, que eu dou discipulado semanalmente. E amados, às vezes passa o dia que eu não consigo, falta o tempo às vezes para eu orar. Teve um dia da semana que eu saí da minha sala, não falei nada para a secretária, para ninguém, corri para a nossa torre de oração na igreja. E lá eu fiquei. Não interessa se era prefeito que estava agendado, quem tivesse, eu precisava ter um tempo com o Espírito Santo, e ali eu fiquei o tempo que ele quis que eu ficasse. Então, quando acontecer, querido, isso, é porque eu reconheço que eu preciso estar nos átrios do meu Deus. Porque quanto mais íntimo e próximo eu como pastor da igreja, isso serve para os meus pastores também, quanto mais próximos e íntimos estivermos do Espírito Santo, mais a igreja é abençoada e guardada e protegida. Isso não se dá através
da minha destreza ou sabedoria em administração. Pelo contrário, eu louvo a Deus pelos homens e mulheres que Deus tem levantado nessa igreja que me ajuda. Parte financeira da igreja, quem cuida é o Eliezer, junto com os tesoureiros, comissão de finanças, comissão de exame de contas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso me preocupar com a vida espiritual da igreja. Agora isso não é só para mim, isso é para você também. Mas a gente olha para Pedro e vê, meu Deus, quanta coisa poderosa acontecendo. Mas também era a igreja primitiva, eram os apóstolos. E aí, que eram os apóstolos? O Espírito Santo é o mesmo. O Pedrão era um homem comedor de arroz e feijão como eu, como você. Tanto que a Bíblia declara acerca de Elias, que foi o ícone dos profetas, pelo menos na minha opinião, que Elias era um homem comum, como eu e você. Orou 3 anos, não choveu. Orou e depois choveu. E fora, fez cair fogo do céu. Fez os... meu irmão, se teve um cara que fez, foi o tal do Elias. E a Bíblia declara, era um homem comum. E vem ainda o sucessor dele, Eliseu, que ainda recebeu porção dobrada. Aleluia. Falando, eu quero isso para mim, Deus, eu estou na fila. Agora você vai receber a medida da tua fé, da tua sede, da tua vontade. Agora isso não é para você, simplesmente por receber. A motivação é o que o Senhor vai analisar. Se a tua motivação é ser bênção, se a tua motivação é multiplicar, é crescer, é ver tua célula expandindo, pode ter certeza, Ele vai te abençoar. E através da tua vida, sinais e maravilhas te seguirão. Sabe, a gente, quem sabe, pastor, nós vamos ter que usar mais os testemunhos. Às vezes as pessoas falam, mas cadê? Está acontecendo, queridos. Deus está agindo. Tem uma jovenzinha ali, se converteu, não foi numa sexta-feira? Não foi isso, filha? Se for, você pode falar que não, que aqui eu não estou para mentir, não. Fez um exame, câncer na tireoide, não foi isso? Nunca tinha vindo à igreja, veio com um tio, foi no UP. Aí a tia levou para a gente orar depois do culto da vitória. Ela chegou lá e tinha detectado câncer na tireoide. Então vamos orar. Foi lá, ungimos ela, oramos, repreendemos aquele câncer. Entregou a vida a Jesus. Mas ela fez o exame, foi na semana seguinte, filha? Na outra semana fez o exame, cadê câncer? Eu não tinha mais câncer. Se é para o Espírito Santo, pode bater bem forte mesmo. Porque Ele é o mesmo. Não há nada em nós, querido. Nós somos vasos de barro, como Pedro, Paulo, Tiago, João eram vasos de barro, mas o poder está no que se coloca. É o Espírito Santo, Ele está aí para agir. Eu tenho ouvido testemunho de células, testemunho nas células. As pessoas estão orando e Deus está curando, Deus está agindo. Um mover sobrenatural acontecendo, porque o Senhor Jesus declarou que estes sinais acompanhariam aqueles que crescem. Então isso é para você também, meu irmão. Não é porque muitas vezes não estamos trazendo aqui, falando que não está acontecendo sim. Creia. Os apóstolos realizavam, Atos 5,12, sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Esse é que é Deus. Olha, 6º lugar, o que mais a gente aprende? O Espírito Santo promove o crescimento da igreja. No livro de Atos mostra 3.000 convertidos no dia de Pentecostes, 5.000 convertidos logo em seguida, multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas. Onde o Espírito Santo está, querido, ele atrai multidões. Olha lá, Atos capítulo 5, verso 14. Era em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Onde o Espírito Santo está agindo, isso atrai gente, pessoa. Viu? Por favor, é desse jeito. Ontem estava conversando, estava falando no primeiro culto, dizendo algo assim. Algumas pessoas, às vezes, ainda criticando, falando, não sei, de repente pode estar no seu coração. Porque a igreja cresceu e tal. Meu irmão, é isso aí mesmo, tem que crescer mesmo. A gente tem que orar por crescimento ainda maior.
A gente não chegou, não é nada. A gente quer ganhar uma cidade. Então é muita gente. E o Espírito Santo tem muita gente nessa cidade. Vai ser desse jeito. Se Santarém, que é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, a Igreja da Paz já está com quase 70 mil, e está chegando lá, e eles não diminuíram a marcha não. Quanto mais eles ganham, mais eles querem ganhar pessoas para Jesus. Amados, tem que ser desse jeito também, porque são almas, são vidas. Por favor, em nome de Cristo, não se acomode, meu líder. Não se acomode, meu irmão. Essa mensagem sobre o Espírito Santo é para você ser mais ainda capacitado para ir, agir, fazer, ganhar. É desse jeito, nós só temos uma vida. Vamos gastá-la para Jesus. Vamos ver famílias sendo restauradas. Porque onde ele se manifesta, multidões são atraídas pelo poder dele, não nossa. Veja o apóstolo Paulo. Paulo chega aos Coríntios e diz o seguinte, porque lá na igreja de Corinto eles já conheciam Apolo, que era um grande pregador. Apolo era um erudito, tinha uma oratória, queridos. O Apolo era o cara, na hora de pregar. O Paulão, eu acho que a mensagem do Paulo era uma mensagem meio enfadonha. Eu acho. Se eu tiver errado, depois lá no céu nós vamos conversar com ele, tal, peço perdão, tal. Mas eu acho. Tanto que ele estava pregando esses dias atrás, lá no livro de Atos também. E o camarada no meio da mensagem dormiu, cara. Caiu lá do segundo andar, que estavam pregando no lugar de cima, caiu e morreu. Mas olha só que coisa enfadonha. O cara morre. Aí o Paulo, poxa, não acredito, gente. Eu estava bem na hora que a mensagem ia crescer, bem no ponto-chave aqui, você me cai e morre. Morreu, Paulo. Poxa vida, viu? Segura aí, ninguém sai do lugar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta. Espírito de morte, você está repreendido. Cara, o que foi? O que aconteceu? Volta para o teu lugar e vê se não cai. Ai, agora, onde é que eu estava aqui mesmo? Vamos continuar. Meu Deus, já pensou? Esse é o Paulo, querido. Vou te contar, rapaz, porque ele poderia não ter muita, assim, a questão da oratória, mas ele chega lá para Coríntios e diz o seguinte, eu não vim pregar para vocês com palavras de persuasão, eu vim pregar para vocês através da demonstração do poder do Espírito Santo, aleluia! Você está sentindo isso? Você vê isso? A diferença de um homem cheio do Espírito Santo. Amados, isso faz toda a diferença na vida da igreja. É através de ações assim, do poder do Espírito Santo, que a igreja é fortalecida, ela se torna robusta. Essa robustez é que faz a igreja marchar avante e faz o inferno tremer. Ele promove crescimento. Olha alguns textos lindos que falam sobre isso. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, Atos 5:52. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, olha as células aí, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É na igreja, é em casa, é no trabalho, em todo lugar. Em todo lugar. Usa mesmo, queridão. Você ainda não pegou a pulseirinha? Pega lá na livraria. Poxa vida, tem muito lugar que vão fazer, o pessoal vende. Aqui a gente está investindo, a gente está dando para você divulgar. Não fica sem usar não. Pastor, mas não sou nem membro da igreja, não tem problema, querido. Você está falando de Jesus. Eu mais um em Cristo, as pessoas vão ler aqui. Que negócio de Cristo aí? Você, fala do amor do Senhor. Do jeito que você sabe, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Usa. Seja a boca de Deus. 7º lugar. Estamos juntos ou não? O Espírito Santo conduz pessoalmente a vida dos discípulos de Jesus. Isso aqui é tão importante. Isso aqui transformou a minha vida. Transformou minha casa. Amados, como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Ah, meus irmãos, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de uma forma pessoal. Você tem que acordar de manhã e falar: Espírito Santo, bom dia. Ele não dormiu, mas você dormiu, então dá bom dia para ele, ué. Né? O que nós vamos fazer hoje juntos? O que a gente vai fazer? Né? Quais são os direcionamentos que o Senhor tem para a minha vida? Quais são as pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho hoje? Amados, olha que interessante. Essa jovem que foi curada lá, estava em casa aprendendo, está conhecendo agora de Jesus. E aí ela disse que estava em casa orando. Né? E ela falou assim: Deus, o Senhor me ama mesmo? Interessante, a gente é assim também, né? A gente recebe coisas extraordinárias, né? E às vezes a gente é levado porque o inimigo é aquele que lança as setas. Pô, Deus me curou do câncer. E ainda vem aquela dúvida, né, filha? O Senhor me ama mesmo? O diabo é sujo. E ela estava no quarto dela orando. O Senhor me ama? Ô Senhor, o Senhor poderia... Fala para mim que o Senhor me ama. Fala para mim. Ela é de Birigui, né, daqui. Ela disse que ela estava andando na rua, indo para a escola. Aí um senhor chegou para ela: ô minha irmã, o Senhor manda dizer que Ele ama você. Oh, aleluia! Queridos, é desse jeito. Agora, quem é usado assim? É usado assim quem de manhã levanta e diz: Espírito Santo, eis-me aqui, usa a minha vida. Aí ele vai soprar no teu ouvido. Irmãos, não pense que vai descer um anjo dizendo: olha, você vai encontrar uma moça vestida assim. E olha, não se esqueça, ó, pega meu iPad celestial, olha a foto dela aqui, tá vendo? Não se confunda assim. Não, meu querido, não é assim. Ele fala de dentro de você. É algo de sentimento. Ele fala. Como é que você explica amor? Você não explica, você sente. O Espírito Santo é assim que ele fala com você. Se você está cheio do Espírito Santo, você está andando na rua, você vai sentir um impulso forte dentro de você dizendo: fala para ele que eu amo ele. Olha, pega R$10 e dá para aquele. Quantos aqui já não sentiram esses impulsos e não fizeram porque disseram: é coisa da minha cabeça? E aí? Tem que obedecer. Porque parece extraordinário eu contando aqui, e você ouve, você aplaude, você fala: Deus, eu quero. Mas Ele já tentou te usar várias vezes e você não obedeceu. Queridos, quantas vezes? Isso acontece comigo. Na vigília sexta mesmo, o Senhor falou comigo muito forte: diga isso, isso, isso. Eu disse, e eram coisas que pessoas precisavam ouvir. E Ele quer usar você. Pastor Luciano Subirá, em nome de Jesus, me ajuda em oração. Quero trazer pastor Luciano Subirá aqui, para dar um seminário sobre dons. Homem de Deus. E ele contando, porque os filhos dele cresceram, e ele foi ensinando. E ele dizendo: olha, as coisas de Deus são simples. São simples, é esse impulso que ele vai dando e tal. E o filho deles, que era novo ainda, estava num restaurante, estávamos, daqui a pouco, cadê o Israel? Não sei. Um menino voltou: onde você foi? No banheiro? Não, fui cumprir uma missão. Cumprir uma missão? Mas continuaram almoçando, daqui a pouco chega o garçom, chorando: filho de vocês, esse menino aí? Falei: é meu filho, por quê? Vocês estão de parabéns, esse menino aí. Puxa, meu Deus, que nunca aconteceu. Meu Deus do céu, esse menino aí, vocês estão de parabéns. Aí o pastor: o que aconteceu? Eu falei: pai, fiz igual você ensinou. Eu senti no coração daquele garçom alguma... Cheguei lá e perguntei: olha, está acontecendo isso e isso? Tá. Você falou isso para Deus? Falei. O Senhor está mandando te dizer isso. O cara era crente, estava orando, e o Espírito Santo usou a vida de um menino de 7, 8 anos para chegar na vida daquele homem e falar o que estava se passando. É o que Paulo fala lá aos Coríntios. A profecia é aquilo que traz o que está em oculto no coração. Isso serve, queridos, tanto de sinal para os incrédulos quanto para os crentes. E Ele quer usar você. Isso não é só para pastor. Se Ele usa uma criança de 7 anos, Ele pode usar você. Mas você tem que desejar, tem que querer, tem que buscar e falar: eis-me aqui, Senhor.
conduza a minha vida, conduza os meus passos. Os apóstolos eram conduzidos. Olha Estevão, Atos 6,15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A gente acha que foi só Moisés, né? Mas Estevão também teve o rosto resplandecente. Já pensou, cara? Já pensou você ficar um tempo em oração, na presença de Deus, você vai cumprimentar a tua esposa, o que está acontecendo? Seu rosto está brilhando. Você deu agora de usar glitter, rapaz? Que negócio é esse? Não, que... Meu Deus. Amados, é assim. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Aí está ao nosso dispor. Esse mistério que é maravilhoso, está ao nosso alcance. Ele viu os céus abertos, lá em Atos 7:55. E o Filipe? Olha só o que o Filipe experimentou. Atos 8:5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Deus ainda vai fazer muita coisa aqui nessa igreja. Vocês verão muitas coisas ainda, queridos. Ele está preparando os seus corações. Meu Deus, mas você tem que plantar fé. Você vai ver grandes coisas. Eu creio que curas extraordinárias ainda vão acontecer, muito mais ainda. Eu creio. E tudo isso para a glória de Jesus, para que sirva para o teu crescimento, mas principalmente para sinais dos incrédulos. É o mesmo Espírito. E Filipe, que foi arrebatado pelo Espírito Santo, após evangelizar e batizar o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Sabe o que eu fico impressionado? Eu fico impressionado com o seguinte. As pessoas leem um texto como esse. Ai, beleza, maravilha. Aí a gente fala que o Espírito Santo está agindo, que ele toca, que ele faz cura e tal, e as pessoas falam que é heresia. Eu não entendo isso. Não é a mesma Bíblia? Não é o mesmo Espírito Santo? O que Felipe tinha de mais que você, Gilberto? O que Estevão tinha a mais do que você, Cris? O que Pedro tinha? Eram homens, mulheres, normais, comuns, que se lançaram, que mergulharam nas águas do Espírito Santo. Eu vejo isso acontecer nos dias de hoje. Pela pouca experiência que Deus já tem me dado ao redor do mundo, por onde eu fui, queridos, eu tenho visto coisas extraordinárias. Eu tenho visto que esse Espírito Santo, ele continua agindo na vida da igreja, assim como agiu no livro de Atos. Ninguém me contou. Estamos indo agora, esse mês estamos indo para a Coreia de novo. Estar na Coreia 2 anos atrás, aquilo tocou minha vida, mudou a minha vida pessoal de busca e relacionamento com o Espírito Santo. Um pastor, que eu já disse isso aqui, pastor Yun, que é o pastor da Igreja Batista Central, lá de Seul. Uma igreja batista com mais de 200 mil membros. Uma igreja que começou no ano de 89, se não me falha a memória. Começou do zero. Ele começou com uma célula, ele e a família dele. Imagina um pastor que não tem muita oratória, não. Tanto que ele mesmo, ouvi isso da boca dele, ele dizendo que os pastores lá de Seul até criticam, falam, mas as mensagens do Yun não dá, não tem ponto 1, não tem ponto 2, simplesmente ele vai falando. E é verdade, eu estava lá anotando, tentava anotar, querido, eu não tinha como fazer ia anotando, e ele ia dando os versículos, ia falando. Mas aquele homem ora de 5 a 8 horas por dia.
Ele tem um complexo. A igreja dele é uma praça lá em Seul. E ele construiu todo o complexo do átrio, né, que são um prédio de 5 andares, depois outro prédio só para a terceira idade, um prédio só para criança, um prédio só para multimídia e televisão. Quando eu falo prédio, não estou falando de sala, eu estou falando de prédio de 8 andares, 5 andares, aqueles prédios, tudo com blindex, né, com aqueles vidros espertos, falando. E a praça, né, eu falo, mas de onde vem todo esse povo? Aí eu fiquei sabendo, queridos, que os estacionamentos são todos subterrâneos. Já pensou carro para tudo isso? Embaixo da igreja, desses prédios todos, são estacionamentos. Sabe quanto foi que ele investiu para construir tudo isso, a igreja batista lá? Segura a cadeira aí, querido. 100 milhões de dólares. Sabe quantas campanhas eles fizeram? Nenhuma. Fizeram do começo ao fim, sem parar. Porque quando começaram já tinham dinheiro. Sabe como aconteceu isso? Simplesmente a igreja foi crescendo e conforme a necessidade Deus ia dando um lugar maior. Até que Deus colocou no coração dele tudo que ele queria fazer desse complexo. Aí tinha pessoas que estavam desenganadas do médico. Câncer, fase terminal, medicina não tinha mais nada. Foram na igreja do pastor Yun. O pastor Yun orava, a pessoa era curada. A pessoa ficava tão grata, começava a dar oferta na igreja. Isso, um dos diáconos que estava nos assistindo lá, disse para mim. Tinha gente que dava oferta de $1 milhão, outro deu oferta de $10 milhões, outro deu $500 mil, tudo gente. Estava morrendo. Deus curou. Tinha um camarada que tinha uma empresa com mais de 200 funcionários. Tem alguém aqui com uma empresa com mais de 200 funcionários? Esse camarada tem uma empresa. E ele estava fazendo, sabe o quê? Nós estávamos num grupo de 27 pastores o ano passado lá. E ele estava dirigindo a van para a gente. Levava a gente do dormitório até o local do congresso. E ele que ficava dirigindo uma van. E aí estava o tradutor junto com a gente. Perguntamos. Falou, sou pastor na igreja? Não, eu sou membro. Não era nem diácono nem nada. Falei, mas você está trabalhando aqui? A gente é tudo voluntário. O que o senhor faz? Eu tenho uma empresa. Mexe com um negócio de telefonia celular, tal, tem 200 funcionários. Falei, mas e quem que está na tua empresa? Ele falou assim, Jesus cuida da minha empresa, eu aqui estou servindo ao Senhor. Mas qual que é a tua história? Aí ele foi contando. Tinha câncer, Jesus curou ele. A mãe dele tinha câncer, Jesus curou a mãe dele de câncer. E teve mais um tio lá também que a gratidão dele pelo Senhor era tão grande. Ele falou, da minha empresa, Jesus cuida. Quando eu posso estar na casa de Deus, ele ficou uma semana, gente, quase. De segunda a quinta-feira, a sexta-feira, dirigindo van para servir ao Senhor. Agora veja o que Deus faz através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, amados, uma igreja que ela está ensimesmada, uma igreja que ela é focada simplesmente em palavras, em boa oratória, porque o sermão prega bonitinho, pastor, porque o outro lado não sei o quê, porque o ministro da adoração aqui é não sei o quê. Meu irmão, isso aí, o que faz uma igreja romper é o poder do Espírito Santo. E é isso que você tem que desejar no teu coração. Eu quero ser poderoso, poderosa, no fluir do poder do Espírito Santo. Em último lugar, tem mais versículos, mais textos aqui sobre este relacionamento pessoal, mas eu quero... Deixa eu só ler o de Pedro. Só para ler o de Pedro aqui. Atos 10, 9 a 20. O Espírito Santo dando uma visão, porque eu estou falando sobre o ponto número 7, que fala que o Espírito Santo nos conduz de forma pessoal, não é? Então a gente tem Ananias, que foi levado pelo Espírito Santo para abençoar
a vida do apóstolo Paulo. Paulo que teve uma visitação especial de Jesus. Ele estava cego, estava sem comer há 3 dias, e o Espírito Santo vai até Ananias e fala: olha, você vai fazer isso, 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 isso. Então, como é gostoso. Eu vejo aqui na vida de Pedro, ressuscitando Dorcas. Que coisa maravilhosa. Né? Aí o próprio Pedro tendo uma visão, olha lá, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha isso. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase. Olha a visitação do Senhor aqui. Está vendo? Caiu em êxtase. O Senhor visitou. O Senhor tocou. Agora presta atenção, querido. Quem é visitado? Quem é visitado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo? É quem está orando. Pentecostes? Estavam orando. Capítulo 4 de Atos? Estavam orando. O que Jesus mandou fazer? Vão buscar, vão orar. Então não pensa você, querido, que é simplesmente por imposição de mão e tal. Não, querido, é tua busca, tua sede, a tua vontade por mais deste Espírito Santo, que quer fluir. E Paulo teve uma visão, teve um êxtase, e Deus se revelou com ele, sobre algo que tem a ver com o quê? Com a igreja. Ele sendo judeu, achava ainda na cabeça dele, que o evangelho era só para os judeus. E o Espírito Santo fala assim: ô Pedro, é o seguinte. Aí ele vê um lençol. E em cima desse lençol, vários animais que eram considerados impuros para os judeus, e ainda são. Aí esses animais descem no lençol, e Deus fala para ele: mata e come. De jeito nenhum. É tudo imundo, impuro, não vou comer. Você vai comer porque eu estou mandando. Não torne impuro aquilo que eu estou dizendo que é puro. E depois vem a interpretação para ele dizendo: o evangelho não vai ficar só com o povo judeu, ele vai atravessar os oceanos. Chegou até mim, até você, aleluia. E tudo começou com uma revelação especial a uma pessoa. No caso aqui, Pedro, que era um dos líderes. Ele vai usar você, ele vai te dar visões. Você também, querido, vai ter experiências assim com o Espírito Santo. Onde está escrito que isso parou? Onde está na Bíblia escrito que parou? Se na igreja primitiva aconteceu, se nas igrejas que foram sendo abertas durante as viagens missionárias de Paulo, aconteciam as mesmas coisas. Quem disse que parou? Por que deveria parar? É para mim, é para você, é para a vida da igreja. Em último lugar, o Espírito Santo dirige e confirma as ações missionárias da igreja. Claro, se Ele vai nos encher para cumprir o ID, Ele vai direcionar todas as ações missionárias. É Ele quem cuida, é Ele quem age. A gente vê isso na vida dos apóstolos, a gente vê na vida de Paulo, a gente vê o Espírito Santo dizendo: separa Paulo e separa Barnabé, porque eu tenho uma obra específica para eles. A gente vê essa ação tremenda do Espírito Santo conduzindo, agindo, direcionando. Há umas 2 semanas atrás, eu recebi uma ligação. Aliás, eu recebi um e-mail da missionária Odete. A nossa missionária que está lá na África. E ela me mandou um e-mail que eu fiquei muito preocupado, porque ela dizia que ela estava chorando muito, estava muito abatida, que ela estava abalada. E ela dizia assim: pastor, eu fui assaltada, eu fui roubada. E nesse roubo me levaram meus documentos, meu passaporte brasileiro, meu documento africano, e levou até a câmera. Eu ganhei uma câmera, né, da igreja para poder registrar, foi tudo embora. Eu não fiquei com nada, levaram meu dinheiro, cartão, tudo, pastor. E semana que vem eu preciso descer para a África do Sul para fazer uma tomografia. Pastor, eu estou preocupada. Se no Brasil já é difícil
Já é difícil tirar documentos, imagine aqui, pastor. Então, queridos, entrando em contato com ela, eu disse: filha, presta atenção. Num primeiro momento, eu fiquei pensando: Espírito Santo, o que eu faço? Trago ela para o Brasil, coloco em contato com o consulado brasileiro, tento trazer, vamos, tenta tirar os documentos aqui de novo, tal. Não, sabe, naquela fração de segundos, o que eu vou fazer? Parece que o Espírito Santo me deu um chacoalhão, falou: ei, eu que estou nesse negócio. Você vai fazer do seu jeito ou vai buscar minha vontade? E eu senti dentro de mim uma fé. E eu disse assim para ela: filha, você vai reaver todos os seus documentos. Porque o diabo está tentando se levantar para parar o seu trabalho aí, mas ele é um derrotado. Então enxuga do teu rosto toda lágrima, porque esse Deus é um Deus que te sustenta, foi Ele que te levou, e é Ele quem vai abrir as portas para você. E eu falei: amém, pastor, eu creio, obrigado. Mandei um torpedo para a pastora Raquel e para alguns irmãos da igreja, falou: vamos orar, vamos interceder. Logo alguns irmãos já começaram a retornar os torpedos, dizendo: amém, pastor, eu creio, esses documentos vão voltar, aleluia. Terça-feira agora, ela me chama, Odete. Aí entramos pelo Skype, pude vê-la ali pela câmera, conversei com ela. Falei: aí, filhinha, pastor, não sei explicar, pastor, mas todos os meus documentos foram reabertos, foram recebidos, foram encontrados. Inclusive a câmera. Até a câmera, pastor. Falei: esse Deus é extraordinário. Os homens foram presos. E ele confessou, pastor. E eu estou com todos os documentos. E tem mais, pastor. Eu desci, pude fazer aquele exame. Não tem nada, a tomografia está limpa, está tudo bem com os meus olhos, não tem nada, graças a Deus está tudo bem. Eu falei: é desse jeito, filha. Aí ela disse assim: pastor, os bandidos começaram a querer ameaçar. Falou assim: filha, da mesma forma, o que é mais difícil para Deus? Te devolver os documentos ou calar a boca desses homens aí? Então o mesmo Deus que te devolveu os documentos é o mesmo Deus que vai manter esses homens longe de você, e não vai te acontecer nada, porque os anjos do Senhor estão ao teu redor, filha. E ela então depois agradeceu, nós oramos juntos, eu e a pastora Ana, oramos com ela. E ela então foi novamente encorajada, fortalecida, e está lá fazendo a obra do Senhor. Porque o Espírito Santo é Ele quem chama, envia, capacita, guarda e sustenta. E nós como igreja aqui precisamos continuar com mente aberta, coração aberto. Ela ainda está envolvida com a questão do poço. Ela disse assim: pastor, eu sei por que está acontecendo tudo isso. A gente está fazendo um trabalho muito grande nessa aldeia. E a gente está já programando para reconstruir aquele poço. Aí ela perguntou assim: e a igreja, pastor? A igreja está disposta ainda a ajudar? Mas filha, o que foi prometido no altar de Deus, filha, está em pé. Já tem oferta guardada já, que tem irmãos que ofertou para esse poço. Esse dinheiro está guardado, querido. Ainda não enviamos, porque ela está fazendo, ela está num processo com o pessoal antigo lá que fez, mas ela já está programando para refazer o poço. O poço Jesus já tem nome. Aquele que dá a água da vida. Esse é Deus. Esse Deus que eu e você servimos. Esse Deus que quer te usar de uma forma extraordinária.